Oi, pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais um tema do Livro dos Espíritos, né? Do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos aí continuando o capítulo 7 do livro segundo do Livro dos Espíritos. O item 6, o tema é infância, da infância. A infância na doutrina espírita, um período de repouso, aprendizado e transformação. Vamos ver o que isso significa. A infância sob a ótica espírita não é apenas uma fase de crescimento corporal, físico, né? Mas um período de profunda importância para o desenvolvimento do espírito encarnado, repleto de propósitos divinos. Vamos ver o que significa tudo isso. Vamos lá. O espírito da criança, espírito que anima o corpo de uma criança. Ele é infantilizado, ele é infantil, como seria? Né? Ele é desenvolvido, inteligente. Então vamos lá, os espíritos nos dizem que ele pode ser tão ou mais desenvolvido, evoluído, do que o espírito de um adulto. Ou mesmo, por vezes, dos próprios pais. Devido ao quê? Ao progresso já realizado em existências anteriores. Então nós estamos falando do espírito. Né? O espírito encarnado no corpo de uma criança, ele está ali no corpo da criança, mas o espírito, ele é integral. Então, de acordo com o seu desenvolvimento, com o seu progresso espiritual, suas várias experiências e vidas passadas, ele pode ser muito mais evoluído do que os adultos à sua volta. O espírito. Vamos continuando aqui. A diferença é que, na infância, enquanto ele está encarnado num corpo de uma criança, os órgãos são imperfeitos e ainda em desenvolvimento. Os órgãos do corpo físico estão em desenvolvimento, né? O que limita a manifestação plena das faculdades do espírito. Então podemos ter ali numa criança encarnado um espírito evoluído, mas que vai, por causa das limitações do próprio corpo físico e que está ainda em desenvolvimento, ter as suas capacidades limitadas. Embora o espírito seja maduro, seja evoluído, sua inteligência na vida corpórea é limitada pelos órgãos físicos não desenvolvidos. E a gente lembra que a perturbação que acompanha a encarnação, nós temos a perturbação no desencarne, e nós falamos que existe também uma perturbação ao encarnar, sendo muito mais longa do que a do desencarne. E é justamente por isso a encarnação, essa perturbação, ela só vai se dissipar com o amadurecimento do corpo, que vai se dar lá no meio da infância, né? E quando a criança desencarna, né? Há um desencarne ainda na infância. Como que procede? Como fica o espírito nesta situação? Tá? Ele retoma imediatamente o seu vigor, a sua interesse espiritual? Os espíritos dizem que sim. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo, ou seja, no estado de erraticidade antes de encarnar, seu vigor. No entanto, a sua lucidez completa, tá? Seu entendimento, seu discernimento só retoma quando toda ligação com o corpo é desfeita. Isso a gente já falou várias vezes, isso acontece no desencarne, né? Que a gente chama de perturbação espírita após o desencarne. Então ele retoma todo o seu vigor, no sentido de toda a sua inteireza espiritual, ele está ali como espírito, não está limitado, mas ele vai estar com a sua lucidez ainda incompleta, até que esses laços todos, né, sejam eliminados. Os laços que o ligam ainda ao corpo físico, desta criança. Aí a sua lucidez vai retomando.
Por que existe a necessidade, né, da infância, desse período de infância, né? Vamos entender isso. Por que existe essa necessidade? A infância como necessidade e repouso para o espírito. Repouso. Vamos tentar entender isso. O estado de infância é uma necessidade natural e corresponde aos desígnios da providência. Então, faz parte do desenvolvimento natural, principalmente no nosso mundo ainda de ordem inferior. Nós aprendemos por manifestações espirituais que essa infância ela varia, o estado de infância, o período de infância varia de acordo com a evolução dos mundos. Mundos menos desenvolvidos, esse período é maior. Mundos mais desenvolvidos, este período de infância é menor. Mas ele é natural, ele é necessário, faz parte dos desígnios de Deus. Tá? Então não significa que este período de infância seja um sofrimento para o espírito encarnado. Não é um sofrimento porque é um período natural que todos passam, sendo espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, quando eles vão encarnar, eles passam pelo período de infância, que é o estado natural, para ver o desenvolvimento dos órgãos e aí a retomada completa das suas individualidades e dando sequência aí às suas provações, expiações. Os espíritos nos dizem que é um tempo de repouso para o espírito, onde ele é mais acessível, isso é importante, hein? Onde ele é mais acessível às impressões que recebe, as quais podem auxiliar seu progresso. Este período de infância também pode ser comparado ao estado do espírito ao desencarnar, né? Quando ele entra, ele retoma aquele ambiente espiritual ainda, né, em estado de confusão e tem que se ambientar novamente, né? É como se a gente viajasse uma longa viagem por muito tempo, aí a gente volta ao nosso país de origem, a gente vai ficar assim meio, né, os costumes, o idioma, a gente vai se readaptar. Então é um período de repouso, no sentido de que o espírito está ali, ele está restrito às suas manifestações, né, intelectuais, restrita ali pela deficiência dos órgãos, e essa fase ele fica mais acessível às impressões que ele recebe do meio ambiente, de fora para dentro. Muitas vezes a gente ouviu essa expressão, né, que a criança é uma esponja, que aprende as coisas com maior facilidade, e é, sim, verdade. Né? O espírito estando ali, ainda não exercendo toda a sua plenitude, ele fica aberto, vamos dizer assim, a receber todas essas impressões, assimilar todas essas impressões. Então, é um período importante para isso, que vão poder auxiliar no seu progresso. Por quê? Vamos continuar aqui, vamos tentar entender isso daí. O propósito da infância, como educação e progresso moral. Os espíritos nos dizem: a infância torna os espíritos flexíveis e acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que são responsáveis pelos seus cuidados. Os pais, o meio ambiente, aqueles à sua volta, os adultos à sua volta, todo o ambiente à sua volta, escola, eles são acessíveis porque estão flexíveis nesse período para assimilar essas influências. É nesse período que o caráter do espírito pode ser reformado, justamente por essa flexibilidade, e suas más tendências reprimidas. Muitas vezes nós observamos, né, certas tendências nas crianças que a gente vai moldando, vai reprimindo. Não, isso não pode. E vai passando ensinamentos contrários àquelas tendências. E ele vai assimilando isso. E não tem questionamentos, percebam. Esses questionamentos vão vir de acordo com a madureza do corpo físico e o espírito assumindo a sua identidade, a sua individualidade. Mas enquanto criança, sim. Por isso que é mais fácil assimilar, né, esses ensinamentos.
Então, como a gente falava, é nesse período que o caráter do espírito pode ser reformado, as suas más tendências reprimidas. E esse é o dever de quem? Né? Um dever sagrado confiado aos pais, né? Uma missão pelas quais todos os pais têm que responder. Se negligenciaram, porque nesta fase é importantíssima a figura dos pais. Né? Mas se não tem os pais, são substituídos por outros que fazem a figura paterna, materna, mesmo quando lhes falta uma aprovação por espírito, e vão ter outros espíritos tomando esta missão. Né? Então, a gente não entende aqui apenas como os pais biológicos, mas podemos aí incluir pais adotivos, ou aquelas pessoas que convivem com a criança e a influenciam, como parentes próximos, amigos, todos no entorno da criança. Né? Se não tem realmente ali os pais presentes, vão ter outros adultos que vão lhe influenciar. Os espíritos colocam um trecho aqui que eu achei muito bonito aqui, né? Os primeiros gritos de choro da criança são um meio providencial para excitar o interesse da mãe, dos pais em geral, da mãe, e provocar os cuidados necessários. Os mecanismos aí da infância, né? Se a criança chegasse ali sorridente, ou não sem precisar de cuidados, a gente negligenciaria esses cuidados, com certeza. Mas como a criança, desde o nascimento, ela chora, isso é psicológico, né? Já li matéria sobre isso, inclusive com estudos de animais, quando eles chamam os pais, né? O tipo de som que eles emitem para atrair, né? É o mesmo que acontece com os seres humanos. Esqueçamos que a gente encarnado, nós somos animais, né? Racionais, mas animais. Então o choro da criança nos atrai automaticamente, né? Uma criança chorando chama a atenção de todos à sua volta, não somente dos pais, da mãe especificamente, né? A ligação é muito maior, né? Mas de todos que adultos que estiverem em volta, no cuidado com a criança. E isso vai se estendendo, né, por um bom período, né, um bom período que a criança passa, que a única comunicação que nós temos com a criança é o choro. Interessante, nós passando por isso, né, isso me chamou muita atenção. Né? Tô com o Mikael, nosso netinho, acabou de completar 5 meses, né? Então nossa comunicação com ele é o choro, para atender suas necessidades, né? Aí nós vamos aí para o outro item, revelação do caráter, né? Fim da infância e retomada da individualidade. Né? Que individualidade? A individualidade espiritual, seu caráter. A mudança que se observa no caráter de uma pessoa a partir de certa idade, principalmente ao sair da adolescência, ocorre porque o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal como qual era. Então, no princípio, lá na infância, os órgãos ainda em formação, a criança ainda se formando, principalmente o órgão intelectual, cérebro, tudo isso limita a manifestação do caráter, da individualidade do espírito. Por isso que ele se torna acessível às impressões externas. A partir disso, a gente observa muito quem está criando filhos, quem já criou filhos, né? Quando eles vão saindo ali, entrando na puberdade, que vão amadurecendo, eles já começam a nos questionar, e começa, às vezes, há uma grande transformação, né? Porque o espírito, a encarnação, vamos dizer assim, corporal, o desenvolvimento corporal está consolidado, o que significa que seus órgãos estão ali em plena vitalidade para serem utilizados pelo espírito, e principalmente o órgão intelectual no final da adolescência, porque a gente sabe que no período da adolescência o cérebro passa por uma grande transformação. Né? Chega a se transformar, a troca de células do cérebro, se eu não estou enganado, é quase total. A troca
né, de cérebros, a fisiologia cerebral muda completamente. Então, é um período em que se manifesta toda essa problemática adolescente, né, que todo mundo que já passou por lidar com essa situação, já passou por ela, né, muito confusa para o espírito que está ali. Mas a partir de um certo momento isso se estabiliza, né, o corpo está maduro, e aí o espírito retoma e mostra, né, se mostra inteiro, o seu caráter. Por isso que é importante a fase de infância, porque tudo ele pode mostrar, às vezes, até tendências de caráter mais viciosos, mas sempre vai ser importante e vai fazer a grande diferença o que ele aprendeu e recebeu na infância. Porque vai contrastar muitas vezes, entrar em conflito com muitas das suas tendências, que serão refreadas aí o desenvolvimento do espírito, porque ele tem a influência lá, moral, intelectual, da infância, que recebeu dos pais, que recebeu do meio ambiente. Por isso que um meio ambiente saudável, sadio, equilibrado é fundamental, né, para o desenvolvimento. Mas se ele não tem isso, é uma aprovação que o espírito está passando, que ele vai ter que lutar com elas, com essas tendências recebidas, né? Mas se recebeu uma boa educação, isso vai fazer uma grande diferença, vai facilitar muito, né, no desenvolvimento aí, nas tendências que o espírito vai se manifestar a partir da idade madura. Continuando aqui, então, a inocência aparente das crianças não significa que elas são seres superiores, né? Ela não é real, ela é uma imagem na realidade. Os espíritos colocam isso, achei muito interessante, né? A inocência aparente das crianças não é uma superioridade real em relação ao que eram antes, em espírito. É uma imagem do que deveriam ser, né? Um véu dado por Deus para que os pais possam amá-los e cuidá-los, mesmo que tragam instintos inferiores de vidas passadas. E isso é importantíssimo, né? Se desde criança o espírito pudesse manifestar todas as suas tendências, principalmente em instintos inferiores, mas o cuidado todo que existe neste período em relação aos adultos, aos pais, preferencialmente, mas não seria o mesmo, não é? De jeito maneira. Seria muito mais complicado. Então, tendo aquela inocência, aquela fragilidade, e as crianças mostram muitas vezes essa inocência, né? Tem a passagem de Jesus que fala, né? Deixe vir a mim as criancinhas. Por quê? Deixe vir a mim aqueles que estão prontos para absorver, iriam absorver aquilo que ele passava, que os adultos não entendiam, iriam com certeza assimilar de uma forma muito mais intensa. Por isso que ele fala, deixe vir a mim as criancinhas. E é também uma imagem do tornem-se crianças, nesse sentido, humildes para receber o que eu estou dando. Porque nós nos tornamos adultos e aí a gente tem todas as nossas ideias, todas as nossas tendências, nosso orgulho, e para aceitar ideias novas, principalmente aquelas que Jesus trazia, né, de nos humilharmos, né, de olharmos para o próximo, de nos doarmos, fica difícil, fica complicado. Então são duas imagens, deixai vir a mim as criancinhas, no sentido que, olha, vão assimilar facilmente o que eu tenho a dizer, a ensinar, e tornem-se crianças para aprender. Continuando aqui, quando a criança não precisa mais da proteção dos pais, né, seu caráter real e individual reaparece, que é quando a criança atinge a madureza, né, revelando os matizes que estavam ocultos na primeira infância. Lá na primeira infância tudo camuflado, né, e aí a partir desse momento o espírito começa a se mostrar na sua inteireza. Então,
A infância, então, portanto, é uma preparação para o espírito que pode vir de mundos com hábitos e paixões diferentes, de mundos e de vidas passadas, mundos mesmo, de outros mundos, porque nós já vimos isso, um espírito pode reencarnar aqui vindo de outro mundo, onde teria ali hábitos e paixões diferentes do que ele encontra aqui. Como ele iria assimilar isso? Né? A partir da infância, onde ele está ali aberto, né, o espírito ali recluso, né, em repouso, como dissemos lá atrás, assimilando, flexível para assimilar o novo ambiente, os novos conceitos. Olha que interessante como a sabedoria divina se manifesta, né, quando a gente estuda isso. É magnífico. Se não fosse assim, seria muito mais complicado. E por isso que em mundos mais inferiores, o estado de infância, o período de infância é muito mais longo, para que essa adaptação possa ser feita. Então, essa preparação para o espírito é importantíssima. Aí ele pode absorver conceitos novos, lidar com a situação nova, né? Para se harmonizar com este novo ambiente. Estão vindo, como eles disseram, um mundo diferentes ou de vidas anteriores diferentes do que ele está vivendo. Né? Nós temos aí relatos de espíritos inferiores. Nós dissemos isso em algum estudo anterior, que o espírito pode reencarnar sem uma ligação anterior de família. Ele reencarna numa determinada família e não tem vínculo afetivo de simpatia nenhum com aqueles espíritos, justamente para que ele possa assimilar novos conceitos ali, receber isso para o seu progresso. Né? Aí, a partir de um certo momento, ele vai fazer uso do seu livre-arbítrio, mas sempre vai ficar, né, aquilo que ele assimilou, que ele aprendeu, todos aqueles conceitos, os ensinamentos, contrastando com as suas tendências, onde ele pode fazer ali um amálgama e se transformar, desencarnar uma pessoa diferente, um espírito que aprendeu, que evoluiu. Perdão. Então, em resumo aqui, vamos ver aqui. Em resumo, a infância é um período crucial, importante, sabiamente orquestrado pela providência divina, mas de uma sabedoria inigualável. Ela oferece ao espírito um tempo de repouso e maleabilidade, tornando-o receptivo à educação e permitindo que as influências dos pais e do meio ajudem na reforma do seu caráter e no seu progresso moral. Olha a importância da infância. Ao mesmo tempo, garante os cuidados necessários à sua fragilidade e permite que o caráter real do espírito se revele gradualmente, conforme ele se desenvolve na sua encarnação e reassume a sua individualidade plena. Então, é isso aí. A importância, resumimos aqui, o quão importante é este período da infância. E que nos esclarece muito, né, aqueles que são pais, avós, que estão criando netos, esta convivência para educadores, ser importante estes conceitos e a compreensão desses conceitos, né, ver a infância pela ótica da doutrina dos espíritos kardecista, é muito importante para quem lida com a infância, com as crianças, pais, professores, cuidadores, médicos, todos que lidam com a infância. Há uma compreensão real do que ela significa e da importância que ela detém. Né? Então a gente vê, o nosso mundo evoluiu muito em relação ao cuidado com as crianças, né? E vem evoluindo. Na Idade Média as crianças praticamente não eram criadas, eram largadas. Se viveu, era que nem bicho. Viveu, maravilha. Não tinha este cuidado todo, inclusive maternal, essa coisa do amor maternal, isso é recente, gente. Né? As crianças eram tidas como
incapazes. E eram tratados como incapazes. Tinham que se levar. E era tratado na feira, a educação era lambada mesmo. Como se educam, né, os animais, né? Eram tratados da mesma forma que eram tratados os animais. Então nós evoluímos bastante. E olha, é recente. Né? Não estamos falando de muitos séculos, não. Né? E estamos passo a passo evoluindo mais. A partir do momento que a gente tem estes conceitos, aí então a gente poderia. A gente passa a compreender a infância de certa forma, entender nossos filhos, nossos netos, né? Entender nossos adolescentes e não abrir mão sempre de poder, principalmente na tenridade, de o quão é importante os conceitos, né, morais elevados, de comportamento para a criança. Não só o intelecto, né, colocar na escola, o aprendizado, isso é importante, mas o aprendizado e a educação moral, vamos dizer assim, né, para a prática do bem, do amor, da caridade. Aí que entra o vinde a minhas criancinhas de nosso Mestre Jesus. Então, tá aí, gente. Peço que vocês leiam o item, não é muito extenso. Tem a última, praticamente a última pergunta, que o Espírito detalha ali essa importância, que a gente fez um resumo, que eu acho a parte mais importante e bela ali deste capítulo, né, desse item. Né? É a resposta mais extensa ali, que o Espírito explicando o que é a infância, a importância da infância. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês acompanhem aí o vídeo, ajude vocês na compreensão, leiam o texto e na nossa reunião de estudo a gente esclarece dúvidas em relação a mais este assunto importante aí da doutrina dos espíritos kardecistas. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo encontro. Será na próxima quinta às 20h30. Né? Estou fazendo este vídeo numa terça-feira. Então, na quinta nos encontraremos para o estudo. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até lá.